שלום לכולם. שבת שלום, שבת שלום, שבת, 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 שבת שלום. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל היי. 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 עוד אבינו היי, עוד אבינו היי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. עוד אבינו היי, עוד אבינו היי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. זהור את יום השבת e לקדשו. Lembre-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom, Lekulam. Vamos lá terminar o nosso estudo da Parashá Vaerá, nosso terceiro estudo, como de costume. Eu sou Fábio Mazarella, você está no canal Ativa Total, seja muito bem-vindo. Espero que esse estudo seja bastante esclarecedor e traga luz para você acerca dos assuntos da Escritura Sagrada, da Torá do Eterno, sua santa palavra. Bom, a gente estudou um pouquinho mais cedo o início do processo de libertação do povo de Israel da terra do Egito. Nós vimos Aharon e Moshe, Arão e Moisés, indo até Faraó para poder apresentar a mensagem do Eterno de que ele deveria enviar o povo de Israel de sua terra, libertá-los, deixá-los partir para servir ao Eterno no deserto. Porém, a gente viu que o Faraó não lidou muito bem com isso, ao ponto de ignorar as mensagens por conta de maus conselhos e também por conta de seu coração, e foi ficando cada vez mais endurecido. Até aqui nós estudamos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta das pragas que atingiram o faraó e todo o povo do Egito. Nós vimos o rio se tornar em sangue, nós vimos as rãs subindo do rio, nós vimos também o pó da terra sendo ferido e gerando piolhos, e nós vimos também os enxames tomando conta de todo o Egito, enchendo tudo, as casas, o chão. Até aqui foi isso que nós estudamos. E sempre em cada uma dessas pragas, nós fizemos questão de fazer a avaliação de como o povo egípcio estaria encarando isso, olhando para isso. Porque cada uma das pragas atinge diretamente uma divindade, um dos deuses pagãos, quais os egípcios acreditavam naqueles tempos. Hoje, é claro, essa religião morreu, não existe mais. Porém, nós conseguimos enxergar esse processo através da arqueologia, entre outros materiais da antiguidade. Então, a gente conseguiu fazer essa avaliação e entender como um egípcio estaria vendo aquelas pragas. Nós também falamos sobre o coração de Faraó, sobre o peso do coração de Faraó, mostramos a balança, o processo de juízo dos egípcios, para que vocês tenham um contexto histórico, um panorama de como os egípcios se posicionavam e de como eles pensavam a respeito do que estaria acontecendo. Inclusive, a posição deles a partir do acontecimento dessas pragas, de como as coisas estavam se desenrolando. Então, a gente vai continuar o nosso estudo a partir da quinta praga e a gente vai iniciar, se o Eterno permitir, o nosso estudo com os slides agora. Vamos lá. Iniciar para vocês aqui. E pronto, vamos lá. Baruch Hashem. Continuando como de praxe a nossa leitura em hebraico, aqui embaixo nós temos o texto traduzido. Eu não comentei anteriormente, mas esse texto de tradução, eu mesmo fiz a tradução palavra por palavra usando dicionários e também através das aulas de hebraico que, graças ao Eterno, eu pude fazer aqui no canal. Inclusive, você também pode fazer se você quiser. Vamos continuar então com a nossa leitura. Vaiomer Adonai el Moshe, e disse Adonai para Moshe: Bo el Faraó, vá até Faraó, Pidbarta elai, diga para ele: Go amar Adonai
Elohei ha-Ifrim. Assim diz Adonai, o Elohim dos hebreus. Lembrando que a palavra Elohim tem o conceito de força que conduz. No hebraico, nós temos as palavras carregando também significados pictográficos, assim como os hieróglifos mesmo. As letras têm significado por si só. Além do valor numérico, que é a gemátria, que a gente já fez diversas avaliações, fizemos uso bastante no primeiro dos nossos estudos aqui no dia de hoje, da 14ª porção, da porção Vairá, mas eu gostaria de falar para vocês também a respeito da pictografia. Pictografia é o significado que as letras carregam por si só. Por exemplo, a letra Yod é a mão. Se você olhar o formatinho da mão, lembra um pouquinho a letra Yod, ó. Dá uma olhadinha aqui. Dá um Yod para vocês. Lembra o formatinho da mão, ó. Então, nós temos outras letras. Bet, por exemplo, casa. Ela parece uma casa fechada, ó. Tem a porta para sair. Opa, ficou feio esse Bet, né? Também ficou feio esse. Mas a culpa é da minha letra, que não é muito bom. E deu para vocês entenderem. Olha aqui um Bet bonito. Bom, se a gente fizer a avaliação disso a partir da palavra Elohim, a palavra Elohim, nós conseguimos entender que ela tem a ideia de força, né, que conduz. O Lamed é o cajado e a letra Aleph é boi, mas também significa força. Então, aqui a gente tem força que conduz. A letra Re simboliza revelar, abrir. Então, força que conduz e revela. Yud é a mão. E Mem é a última letra, que não aparece porque é Elohei, significa Elohim dos, tá? Mas comumente nós encontramos a palavra Elohim com um memzinho assim no final. Vou até colocar o mem para vocês aqui, mas aqui será um mem sufita. Eu consigo fazer para vocês. Quadradinho assim. Mais ou menos assim. Ficou meio feio, eu vou apagar e vou fazer de novo. Usar caneta, aqui nesse traço eu acho que vai ficar melhor. Assim. Então vamos lá, voltar para nossa avaliação. Elohim, força, conduz e revela a mão. E a letra Mem simboliza juízo também. É comumente como água, né? Mem gera a palavra mai, tem a ver com preparação, mas também tem a ver com juízo. Então a gente tem aqui Elohim, força, conduz e revela a mão do juízo. Tendo isso, nós conseguimos perceber que o Eterno, a gente vai ver, inclusive, na próxima paraxá, ele tratando essas divindades, supostas divindades, é lógico que são ídolos, e não tem poder algum, são feitos de pau, pedra, às vezes até de metais preciosos, mas não tem poder algum. O Eterno trata eles como Elohim. Olha que coisa curiosa. Por que como Elohim? Porque eles são uma força que conduz. As pessoas colocavam, depositavam a sua fé, o seu serviço nesses seres e executavam as suas atitudes, as suas ações, tudo que faziam sendo conduzidos pela ideia do que esses Elohim que são de pau e pedra. Então, veja, a idolatria, ela toma o lugar do que seria a força que deveria conduzir os nossos passos, a nossa vida, que é o próprio Eterno. Então, quando a gente vê isso, a gente consegue entender que para o faraó e para os egípcios a situação estava indo de mal a pior, porque mais desses Elohim deles estava sendo afetado. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Adonai Elohei, tá? Esse mesmo aqui não faz parte, vou até apagá-lo, porque eu coloquei só para a gente estudar a palavra. Adonai Elohei ha-Ivrim. Adonai, o Elohim dos hebreus. Talar etami, envia o meu povo. Vi a Adoni e servirão, e me servirão, tá? Esse ni aqui no final é servirão a mim. Vamos continuar a leitura. Que in ma'enatar, porque se tu te negares, lixalecha a enviar, viodirra, como tem feito até aqui, mahazik ban, segurando-os, mantendo-os presos. Rine Yad Adonai, eis que a mão de Adonai, roiá, será, miknecha, será no teu gado, Asher Bassadé, que está no campo.
Bassusim, nos cavalos, Bahamorim, nos jumentos, Bagmalim, nos camelos, Babacar, na vaca, no gado bovino, né? O Vatson, e no rebanho de miúdo, né? De ovelhas. Dever Kaved Meod. Esse fato será de grande execução, será forte, não será uma coisa pequena. Veiflá Adonai, e fará diferença Adonai. Beim mikne Israel, entre os rebanhos de Israel, o Beim mikne Mitzrayim, e entre os rebanhos dos egípcios. Veloiamot, e não morrerão, Mikol livnei Israel, do rebanho dos filhos de Israel, Davar. Conforme o que aconteceria, não morreria nenhum é, dos animais, dos rebanhos dos filhos de Israel por conta dessa praga, por conta do que viria do Eterno. Veja que, inclusive, tem uma coisa muito interessante para a gente avaliar aqui. Nós temos a palavra davar. A palavra davar significa palavra. Então, quando o Eterno diz alguma coisa, como está escrito aqui, davar, ela também é considerada uma ação, a ação de Adonai. Porque a própria palavra do Eterno é agir. Olha que coisa curiosa. Quando ele fala alguma coisa, não há como aquilo não se cumprir. Não há como aquilo não se fazer verdade. Lembramos que o Eterno criou todas as coisas com a sua palavra, com o seu falar. No seu falar, ele criou tudo o que há. Então, o falar do Eterno é uma ação executada. Por isso que o hebraico traz essa ideia de que sempre que uma coisa é dita, ou até um fato que seria irrevogável, é tratado como davar, a respeito, aí se traduz como a respeito disso, ou ação executada, algo nesse sentido. Então, isso é importante para a gente começar a prestar atenção muitas vezes no que sai das nossas bocas. Porque quando nós acabamos por falar uma coisa ou outra, muitas vezes a gente acaba se comprometendo com determinadas coisas que nós não faríamos. Então, é interessante que a gente pare e reflita para não prometer nada quando está feliz ou quando está muito triste, entre outros sentimentos que podem conturbar a nossa visão e fazer com que nós tomemos decisões que não são as mais acertadas, porque o nosso racional, a nossa parte lógica, que é o que deve comandar as nossas atitudes, as nossas ações do dia a dia, às vezes esteja poluída pelos nossos sentimentos. É claro que eu não estou dizendo que nós devemos ser como robôs e não ponderar a partir dos nossos sentimentos. Mas sempre que nós formos dar uma palavra, especialmente a respeito de temas importantes ou que podem gerar expectativas nas pessoas, é necessário que nós tomemos todo o cuidado com a palavra que nós vamos pronunciar. Porque o ato de falar é como o ato de fazer. A partir do momento que você se compromete, aquilo deveria ser executado. Tanto é que a palavra para voto, que seria alguém que deixa algo passar pelos seus lábios, tem a mesma gemátria, o mesmo valor numérico da palavra jumento. Por quê? Se você fica dando diversos votos, Neder, e colocando esses votos, já você vai carregar tanto peso se você não os cumprir, você não vai conseguir mais nem andar, você não vai conseguir dar um passo em nenhuma direção sem transgredir alguns desses votos. Então é interessante que a gente reflita bem, inclusive antes de executar esses votos. E também antes de falar qualquer coisa que seja. Eu vejo muitas vezes, inclusive, pais, eu ainda não tenho filhos, mas se o Eterno permitir, um dia terei. Pais que prometem as coisas para os filhos, enganam os filhos, e os filhos crescem dessa forma e às vezes podem absorver aquilo como normal. Por exemplo, depois na volta a gente compra, entre outras mentirinhas que parecem inofensivas, mas a mentira nunca é inofensiva. É, o shaker, a mentira, ela não se equilibra e ela tem um poder destrutivo que pode fazer com que você perca, o seu filho perca a confiança em você, ou as pessoas que estão ao seu redor percam a confiança em você. Então é interessante que a gente preste muita atenção com o tipo de palavra que a gente está dando, porque isso pode afetar grandemente o nosso dia a dia. Espero que tenha contribuído para você. Quando eu digo você, eu também me incluo, tá? Tudo que eu estou dizendo, eu procuro prestar atenção para fazer. É claro, a gente é ser humano, acaba que às vezes a gente comete falhas, erros ao longo do caminho, mas o importante é que a gente, como diz a música que o Mordecai nos fez, Kadima, olhar para frente, seguir adiante e procurar não errar naquilo que a gente já errou, corrigir. E claro, sempre estar estudando a Escritura, a Torá, para entender o que é bom e não é bom, o que agrada ao Eterno e o que não agrada ao Eterno. Bem?
Então, vamos prosseguir aqui com a nossa leitura. Vamos lá. Vayasem Adonai Moed. E pôs Adonai um tempo determinado. Eu também vou ter que falar um pouquinho sobre isso aqui a hora que a gente terminar a leitura. A palavra Moed. Vou até deixar um recado aqui para muito bem. Vamos continuar. Moed. Lemor. Mahar. Olha aí de novo. Veja como uma palavra é importante. A gente acabou de falar sobre isso, mas veja que aquela palavra que o faraó disse sobre amanhã, até quando você vai se exaltar contra mim? Moshe fala para ele, até quando você vai querer que essas rãs te incomodem? Ele fala, Mahar, amanhã. Novamente, o Eterno usa a própria palavra que saiu da boca do faraó para fazer as coisas funcionarem. Olha lá. Mahar. Mahar Yaseh Adonai Hadavar Hazeh. Baaretz. Amanhã fará Adonai esse fato, isso que foi dito, Hazeh Baaretz, na terra. Vaias Adonai et Hadavar Hazeh Mi Maharat Vaiamat Kol Mikne Mitzrayim. E fez Adonai isto no amanhã, no dia posterior àquele, e morreu todo Mikne, todo o rebanho dos egípcios de Mitzrayim. O Mikne e do rebanho de Israel, dos filhos de Israel, Lo Met Echad. Nem mesmo um morreu. Então veja que o Eterno, como havia dito, faria distinção entre o rebanho egípcio e o rebanho dos israelitas. E assim foi, conforme a palavra do Eterno, as coisas aconteceram. Como de praxe, a gente está fazendo avaliação pelos olhos dos egípcios também. Antes de falar sobre isso aqui, quero tratar para vocês da palavra moeda. A palavra moeda tem a ideia de encontro marcado. Estar na presença por testemunho, algo nesse sentido. Tanto é que a gente tem a Ohel Moed, a tenda do encontro, a tenda do testemunho. Então, essa palavra aqui é como se o Eterno tivesse dito, a hora está marcada, eu não tem volta. É lógico, haveria se o faraó se arrependesse e enviasse o povo. Mas ele marcou como um encontro marcado, como uma obrigação que ele cumpriria em estar presente para fazer valer sua palavra. Inclusive, Moed, além da tenda, é o nome dos seus encontros marcados. Você pode encontrar no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 23. Lá tem uma lista dos 8 Moedim, dos 8 encontros marcados que o Eterno tem comigo, com você, e que foram entregues no sentido de cuidado e zelo para os filhos de Israel. Não significa que pertence exclusivamente a eles, mas para todas as pessoas que fazem parte desse povo através da guarda cuidadosa da aliança do Eterno que está expressa em sua Santa Torá. Vamos então avaliar isso que houve, da Varhazé, essa palavra, essa praga, isso que foi feito na terra do Egito a partir da visão do povo de Mitzrayim. Vamos fazer essa avaliação. Esse deus pagão que está aqui, sim, é um touro, um bezerro ou um touro. E o nome desse touro é Apis. O touro Apis, posteriormente, ele foi expresso até como um ídolo que talvez vocês já tenham ouvido falar. Mas ele era o representante entre os deuses na Terra, no sentido de conectar o mundo espiritual. Diferente da forma do faraó, que seria uma forma de condução, esse deus pagão aqui ele era o mediador entre Deus e os homens. Ele fazia essa mediação. Entende? Ele era a representação do equilíbrio entre os deuses e os seres humanos. Era um touro, realmente eles tinham um touro que tinha algumas características, ele tinha honras de príncipe, era um touro que era tratado como o próprio faraó. Então veja, a ideia é de colocar, eles sempre colocam os egípcios, a criação, os animais que foram feitos para serem dominados pelo ser humano, como deuses perante os seres humanos ou como cabeça dos seres humanos. Esse é antropomórfico, mas veja aqui, ó, como cabeça dos seres humanos. Isso é uma coisa que é abominável ao Eterno você ter a coordenação a partir de um animal, certo? Então, é claro, qualquer ídolo é abominável, mas veja o intuito, parece que você está sobrepujando o ser humano, desprezando o ser humano em virtude desse determinado animal.
Esse touro, o touro ápis, ele tinha o caráter de mediador. Vejam que no pecado do bezerro, no bezerro de ouro que aconteceria posteriormente, o povo de Israel, que na verdade não foi o povo de Israel, a gente consegue perceber que haviam egípcios ali, decidiram por influenciar Aarão para produzir um bezerro de ouro. Por que um bezerro? Justamente por conta desta divindade pagã aqui, este touro ápis, porque ele era um representante. Eles diziam: esse homem Moshe está morto. E aí eles colocam um novo mediador entre Adonai e os filhos de Israel. E esse mediador seria Apis, esse touro aqui. Então, quando a gente estuda o restante do livro de Shemot, a gente consegue notar esses detalhes que são interessantes e ficam ainda mais interessantes se a gente conseguir enxergar pelo viés do povo egípcio, entendendo o conceito cultural da religião deles. Vamos continuar aqui. Vaishlar, Faraó, enviou Faraó, Ve'ine, ele envia como se ele tivesse enviado pessoas para verificarem, fica subentendido, tá? Vaishlar, Faraó, Ve'ine lomet mimikne Israel. E enviou Faraó pessoas para olharem, subentendido, e eis que não havia morrido do rebanho de Israel aberrado, nem mesmo um. Um único animal morreu. Barbad le Faraó. E pesado, culpado para a condenação, se tornou o coração de Faraó. Já falamos sobre essa tradução por equivalência. Loshlach et am. E não enviou o povo. Vai Omer Adonai el Moshe ve el Aharon. E disse Adonai para Moshe e para Aharon: Kulachem, pegue, pegue para vocês, tomem para vocês. Melô cheias, Rafineihen pirra. Mãos cheias. Aqui, esse Raf, tá vendo aqui? Vem de palma. Palma, como se fosse a palma da mão. Tanto é que a gente tem a letrinha Raf, que vem disso. A letra Kaf, o Raf, é como se fosse a palma da mão sendo apresentada, tá? Rafneihem, palmas para vocês. Pirra e Vishan, cheias de cinzas de forno. Uzracô e lance Moshe, Hashamaimá, lance Moshe essas cinzas para os céus. Lieinei Faraó, diante dos olhos de Faraó. Então o Eterno, em seguida, logo após essa praga e esse ponto aqui, que é o sexto ponto em que a gente vê Faraó endurecendo o seu coração, o Eterno pede para que Moshe e Arão pegassem palmas cheias de cinzas de forno e lançasse essas cinzas aos céus, diante dos olhos de Faraó. Vi Hayah liavak al kol haaretz Mitzrayim. E haverão cinzas sobre toda a terra de Mitzrayim. Vi Hayah al Hadam, e serão sobre o homem. Vi al Habemá, e sobre o animal. Lishrin oreha, brotarão feridas, tumores inflamados. Avabuot e kol eretz Mitzrayim. Tumores inflamados em toda a terra do Egito. Então, os animais que sobraram, claro, nós temos também os seres humanos, passariam por ter na pele, brotando em suas peles, esses tumores. Deve ser uma dor terrível, né? Vai pirra hakvashan, pirra hakivishan. Eles tomaram, então, essas cinzas de forno, vai Amdul Fnei Faraó, e ficaram de pé diante de Faraó. Vai Zirok, e lançaram Otô as cinzas. Moshe lançou as cinzas. Hashamaimá, em direção aos céus. Vai Ri, Shirin, e houveram feridas. Avaibuot, tumores, furúnculos. Ba'adam, Uvabemar, nos homens e nos animais. Entristecedor, né? De ver tantas pessoas sofrendo, né? Pessoas, animais, a criação do Eterno padecendo por conta de um único homem se negar a se render ao poder do Eterno. E já deu diversas demonstrações de que é capaz de fazer o que quiser. O que quiser. E este homem, ainda se colocando como Elohim, ainda se colocando como Deus, como um Elohim supremo, impede o povo de Israel de partir. É muita maldade, né?
eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um tema correlato a essa praga das cinzas, tá? Eu criei um subtema aqui: fuligem, cinzas, tumores, magos. Coincidência ou retribuição à rebeldia? Porque o Eterno havia de pedir para que se pegassem cinzas, para que caíssem sobre a pele e gerassem tumores, infecções, algo tão abominável. Uma coisa que, quando você olha, causa abominação ao Eterno, causa aos seres humanos repulsa, né? Porque imagina, tumores vazando, pus, não é uma coisa agradável aos olhos. Não que a gente deva desprezar quem tenha qualquer tipo de enfermidade, na verdade a gente deve cuidar, mas que não é bonito de ver, não é, causa uma aflição ao primeiro olhar, certo? Velo Yahlu Hartumim, e eu vou continuar a leitura e depois eu volto nesse subtema. Com o tempo vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Velo Yahlu Hartumim, e os magos não puderam se apresentar em pé diante de Moshe, La Amod, em pé, Lifnei Moshe, diante de Moshe. Aqui a gente vê a primeira vez desses magos não se apresentando de pé diante de Moshe. Ou seja, eles não estavam mais demonstrando aquela força de antes. Aqui eles não puderam mesmo fazer frente ao poder de Adonai. Não que eles pudessem antes, mas aqui eles não demonstraram que podiam. Aqui eles já se renderam, não conseguiram se apresentar. Mifnei Hashirin por conta das feridas, e Raya Hashirin Bahar Tumim, porque as feridas estavam nos magos, Overhol Mitzrayim, e em todos os egípcios. Essas feridas pegaram a todos, não fizeram diferença entre o povo e esse grupo aqui, o grupo dos magos. Bom, é importante a gente começar a perceber que, para eles, a deusa que cuidava da saúde, a deusa de cura, era essa deusa com cabeça de leão, Sekhmet. Ela era responsável pelo processo de guarda e cura das pessoas no Egito. Novamente, eu reitero, não é que eram, mas era como os egípcios acreditavam. Eles tinham essa visão cultural e religiosa a respeito desses seres que eu estou trazendo para vocês, desses ídolos. A gente sabe que são simplesmente ídolos de pau, pedra, alguns de pedra preciosa, mas nada mais do que isso. Mas para eles, não. Como eu já expliquei, eles eram realmente Elohim perante eles. Eram forças que conduziam. A Leoa Sekhmet, essa deusa, possuía sacerdotes, templos para ela e tudo mais. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a escritura traz que essa cinza de forno caiu sobre esses magos e gerou essas feridas neles também, assim como em todos os outros. E tem uma correlação muito grande, porque os magos são os responsáveis, esses Artumim, a gente lembra que eles eram formados pelos sábios e pelos feiticeiros. Só que eles eram responsáveis por todo o processo de criação concernente à idolatria, para hieróglifos e para desenhos que representavam os deuses pagãos. Então, eles eram responsáveis por tudo que era correlacionado à imagem e aos deuses. Os egípcios acreditavam que as palavras, na verdade, os hieróglifos, essas imagens, esses desenhos, tinham o poder de trazer vida, poder de trazer morte, poder de trazer cura, poder de trazer dor, poder de trazer alívio. E quem era responsável por escrever isso eram esses Hartumim. Eles sabiam pelo menos como fazer e ensinavam as pessoas que fariam o trabalho duro a como fazer isso da forma correta. Se vocês pararem para pensar, os egípcios espe- faziam tatuagens, especialmente os sacerdotes tinham um processo de tatuagem. E eu quero falar para vocês a respeito de como essas tatuagens eram feitas e fazer uma leitura de alguns artigos que eu trouxe para vocês, para a gente conseguir entender por que o Eterno usa a fuligem para gerar coisas na pele que fazem mal para você olhar e causam dor. A gente vai associar isso à própria tatuagem e à idolatria. Muitas vezes eu vejo pessoas que dizem que a Torá é velha. Eu acho que vocês já devem ter ouvido pessoas de diversos grupos falando isso. E falam como se coisas que estão na Torá não tivessem importância. Por exemplo, o livro de Vaikra, o livro de Levíticos. E lá o Eterno traz diversas recomendações para a gente. Eu vou falar com vocês a respeito de uma dessas recomendações, que é a de não produzir tatuagem ou marcas no seu corpo.
Meus irmãos, eu peço que ninguém fique chateado, não se sinta mal. Você já fez tatuagem, às vezes num tempo pregresso, você não tinha conhecimento, você não entendia, não conhecia o Eterno, às vezes já podia até ter lido isso alguma vez na Escritura, mas não dava ouvidos por não ter conhecimento do caráter do Eterno. Não se entristeça, você se arrependeu disso e deixou para trás, o Eterno lançará qualquer pecado que seja no fundo do oceano. Eu trago isso como um alerta para as pessoas que estão pensando em fazer. Você é livre para fazer o que você quiser. O Eterno presenteou a todos com o poder de escolher entre o bem e o mal, a bênção e a maldição. Então, eu estou aqui só para fazer associação entre o que aconteceu no passado nessa praga e também o que pode acontecer com as pessoas nos dias de hoje, por desobedecerem à Torá. Nunca uma transgressão da Torá vem sem um preço. Tudo tem o seu preço. Então, você estando ciente disso, você tem o direito de tomar a decisão que você quiser. Você é livre para escolher. É óbvio que todos nós fazemos votos para que as pessoas escolham o que é melhor para elas. E o que pode ser melhor para um ser humano do que aquilo que recomendou aquele que criou o ser humano e conhece o ser humano de forma íntima em todos os aspectos do seu ser. Conhece quantos fios de cabelo você tem na cabeça, quais são os defeitos que te fazem mal, quais os defeitos que faziam mal ao seu pai, ao pai do seu pai e também ao pai do pai dele, e até chegar a Adam, a Noah, a Adam. Então, vejam, é importante a gente prestar atenção que o Eterno tem o conhecimento de todas as coisas, e nada do que ele recomenda é ruim, pelo contrário, é, é bom, é vida, a Torá traz vida. Então vamos lá. Eu mandei uma pergunta aqui no Google e a inteligência artificial do Google me respondeu e eu fui verificar e, claro, estava correto. As tatuagens no Antigo Egito eram feitas da seguinte forma: perfuração, a pele era perfurada com um instrumento com ponta de bronze ou espinha de peixe. A pele era limpada, era limpa, né? Havia uma limpeza, a pele era esfoliada, limpa para que a tinta pudesse penetrar. O desenho era traçado na pele com carvão ou rena. O pigmento escuro, feito de fuligem e óleo, era injetado na pele. Essa fuligem aqui, ó, é justamente a nossa cinza de forno. Então veja, o Eterno pega um elemento que é essa fuligem, essa cinza de forno, e usa para causar um mal à pele, como se estivesse dando uma resposta ao mal que eles causavam na própria pele, se tatuando, destruindo aquilo que o Eterno criou para proteger, para isolar o ser humano de uma forma tão poderosa, né? Porque a pele é o maior órgão do corpo, é um órgão fantástico para nos proteger. Eu trouxe aqui um texto desse artigo, ó, na página 83, eu vou fazer a leitura. O uso de palavras e imagens para os egípcios. Para os antigos egípcios, qualquer produção textual ou imagética era algo a ser feito com muito cuidado. Eles acreditavam que representações e descrições poderiam afetar a realidade, influenciando o cosmos e podendo fortalecer ou enfraquecer tanto aliados quanto inimigos. Não sei se vocês já repararam que eles sempre costumam retratar as pessoas com todas as partes do corpo presentes, o rosto de lado para aparecer o nariz, orelha, pés também de lado para aparecer todo o pé. Isso era medo de não ser retratado daquela forma e perder o pé, perder a orelha, perder o nariz. E também no mundo pós-vida deles, que eles acreditavam, a alma ter todas as partes do corpo, tá? É uma outra curiosidade aí a respeito da mitologia egípcia. Vamos continuar aqui. Isto os fazia evitar, por exemplo, representar deuses e reis em posições vulneráveis, em posição vulnerável, visto que isso poderia fazer com que a verdadeira divindade e o verdadeiro governante se tornassem fracos e vulneráveis. Esse pressuposto de eficácia real da arte da escrita era também um dos pressupostos da magia, a Hartumim, lembra deles? Olha que como existe uma associação profunda entre toda essa parte de escrita e imagética, imagens, por exemplo, as tatuagens com esses magos. Por meio desta ideia, encantamentos mesclavam o uso de imagens e texto, empregando-os de forma separada ou em conjunto para realizarem seus fins. As estátuas e demais figuras tridimensionais, como bonecas de cera, também têm seu uso explicado pela mesma lógica. Aqui eu tenho outro artigo, tá em Aventuras na História, que tem o link para vocês
Um estudo publicado no mês de outubro de 2022 no periódico Journal of Egyptian Archaeology apontou que as tatuagens e múmias e estatuetas encontradas no local do novo reino de Deir el-Medina, de 1550 a.C. a 1070 a.C., podem estar ligadas ao antigo deus egípcio Bes. A divindade protegia mulheres e crianças na hora do parto, conforme a crença da época. Como nunca desembrulharíamos pessoas mumificadas, nossas únicas chances de encontrar tatuagens são quando os saqueadores deixam a pele exposta e essa ainda está presente para vermos milênios depois que uma pessoa morreu. Disse a arqueóloga Annie Austin a Live Science. Ela, quem é coautora do artigo, explicou que sua equipe encontrou em meio a restos humanos o osso do quadril esquerdo de uma mulher de meia idade. Nessa área, havia pele com padrões de coloração preta escura, o que seria parte de uma tatuagem. Na parte esquerda do desenho, os especialistas identificaram uma representação do deus Bes e uma tigela. Seriam símbolos da purificação ritual feita pelas mulheres semanas após o parto. Vejo que existe toda uma correlação entre a tatuagem e os deuses pagãos. E um dos pontos centrais do livro de Levítico, capítulo 19, salvo engano, que é onde se trata do tema de tatuagem, nós temos a idolatria como um ponto focal do que estava acontecendo. Não só a idolatria, mas outras atitudes, outros hábitos que eram comuns entre o povo cananeu e também entre o povo egípcio, do qual eles estavam se apartando e do qual eles estavam para tomar a terra. O Eterno faz diversas ressalvas para que os filhos de Israel, e o povo todo, nós todos também, não nos comportássemos como os egípcios e também não nos comportássemos como os cananeus que viviam na terra. Nós não deveríamos ter atitudes semelhantes às deles. E as recomendações do livro de Levítico também têm essa ideia. Continuando aqui no mesmo artigo, uma segunda tatuagem encontrada no corpo de outra mulher, também de meia idade, representava um olho de Horus, uma possível imagem de Bes que estaria usando uma coroa de penas. Segundo a fonte, ambas as figuras são símbolos de proteção e cura. Nessa segunda tatuagem havia ainda uma linha em zigue-zague que representaria pântanos com águas refrescantes. Citadas em textos médicos do Antigo Egito, elas seriam utilizadas para ajudar a aliviar a dor da menstruação e também a dor do parto. Aqui a gente tem imagem, a divulgação dessas imagens, das tatuagens encontradas nas múmias. Olha lá, a pele. E tem um parâmetro só para a gente conseguir ter uma ideia de cor. Nós temos uma reconstrução desse desenho nas costas de uma dessas mulheres mumificadas. Então, veja, nós temos toda uma documentação a respeito dessas tatuagens. E note que essas tatuagens, mesmo depois da pessoa morta, elas continuam na alma da pessoa, no corpo da pessoa. Nós vamos falar sobre isso, mas elas não saem de lá, elas continuam lá. Elas marcam realmente a alma do indivíduo. Os egípcios antigos se tatuavam bem antes do que imaginávamos. Uma nova análise de duas múmias mostra que ambas tinham tatuagens. As múmias pertencem a uma coleção de 6 encontradas em 1900. Elas foram chamadas de múmias de Gebelém, conforme a região em que foram encontradas. Agora de posse do Museu Britânico, elas foram reanalisadas como parte de um projeto contínuo que visa reexaminar artefatos valiosos. As duas múmias remontam ao período entre 3.351 a.C. e 3.017 a.C., o que faz delas alguns dos indivíduos tatuados mais antigos já encontrados. O próprio exemplo conhecido de egípcios com tatuagens aparece um milênio depois. O próximo exemplo conhecido. Então, aqui é o primeiro exemplo conhecido de tatuagens. Espero que esteja dando para vocês verem aí. Eu nem me atentei com relação à câmera. Parece que vocês estão conseguindo ter acesso ao texto, né? Vamos lá. Sim, vamos continuar. Isso aqui já é do National Geographic, tá? Aqui também tá o link para vocês. Eu acho que o link não dá para vocês verem, né? Está ali, ó. Eu vou, se o Eterno permitir, disponibilizar esse PDF e vocês podem ter acesso a isso tudo aqui posteriormente no canal do Telegram. Vamos continuar a leitura desse artigo. O que inicialmente parecia uma mancha foi reexaminado através de imagens de infravermelho, que possibilitou aos cientistas verem as marcas na pele
mumificada com maior clareza. No corpo do homem, cientistas encontraram imagens de um touro selvagem que aparenta ser um carneiro da barbárie. Já o corpo da mulher exibe 4 símbolos em formato de S na altura do ombro e um em linha em formato de L no abdômen. Os cientistas acreditam ser um cajado ou um bastão de madeira. Ambas as múmias tinham tatuagens que chegavam à derme, a parte mais grossa da pele, com tinta feita a partir de algum tipo de fuligem. Já foi sugerido que instrumentos de cobre encontrados em regiões próximas fossem ferramentas para tatuagem. Tinta feita a partir de algum tipo de fuligem. Então a gente consegue ver novamente essa associação entre a fuligem, essa cinza de forno, e o processo de tatuagem. Quero chamar a atenção para vocês que os egípcios trabalhavam fazendo magias, suas feitiçarias, usando cajados, tá bom? O cajado era um ponto fundamental para executar essas magias. Vamos continuar a leitura. Tomografias computadorizadas do homem mostram que ele tinha 20 e poucos anos quando morreu. Corte no seu ombro e lesões em uma das costelas sugerem que tenha morrido devido a uma punhalada nas costas. E o significado das tatuagens da mulher? Não acredito que tenhamos uma boa explicação no momento, diz Anthony. O objetivo é enfatizar as coisas, mas não tenho certeza do porquê. Talvez seja para chamar atenção ao cajado abaixo delas. É uma era antes da escrita, então podemos apenas traçar um paralelo. O estudo sugere ainda que o local onde foram feitas as tatuagens, no ombro e abdômen da mulher, significa que ela tenha sido alguém com conhecimento religioso ou de status elevado. Uma maior pesquisa das tatuagens poderá ajudar os arqueólogos a entender melhor a linguagem visual do Egito, do curador. Então a gente consegue notar aí que existe uma relação direta entre Pirra aqui Vishan, que seria essas cinzas de forno, e a Hashirin, que foram essas pústulas que surgiram nas pessoas, e também Pahartumim, nos magos. Eles receberam isso. Lembrando que esses magos eram os responsáveis por todo o processo de escrita, imagem no Egito, porque eles eram de uma casta especial, porque eles precisavam da escrita para fazer magias. Em contrapartida, nós temos essa fuligem, essa cinza de forno, sendo utilizada no processo de laceração, né, da alma. A gente vai entender em breve o porquê da alma. Onde está o corpo, mesmo que morto, ali está a alma também. Eu vou trazer algum texto da escritura para a gente falar sobre isso em breve. E essa laceração da alma era feita utilizando essas cinzas do forno. E elas eram utilizadas para escrever tatuagens no corpo. Veja que o conceito de escrever e imprimir também está diretamente associado aos Hartumim, esses que são os magos egípcios. Se nós fizermos uma avaliação do que está escrito no livro de Vaikra, Veiseret lanefesh lo titinu devasarhem nas vossas carnes. Eu vou traduzir tudo depois lendo com a Bíblia do David H. Stern, uma tradução bem boa. Ur tovet kaka lo titnu lachem ani Adonai. Aqui a gente vai ler também Vaikra 21:11. Vial kol neshot met lo i avo. Laviv ulimo lo itamar. Vai ver aqui esses textos. Vaikra 19:28. Não arranquem pedaços de sua carne quando alguém morrer, nem se tatuem. Eu sou Adonai. E depois a gente tem o Levítico 21:11, Vaikra 21:11. Vamos fazer a leitura também. Não se dirigirá a um local em que se encontre um corpo sem vida, e não se tornará impuro, ainda que seu pai e sua mãe tenham morrido. Então veja, isso era uma ordenança ao Cohen Nagadol. É importante que a gente observe que ali é uma pessoa, mas a pessoa é tratada como nefesh na escritura. Então a alma morta ainda é a pessoa é a alma morta. Não existe separação do corpo e da alma. As duas coisas são uma coisa só. Isso é o que a escritura coloca para a gente em contrapartida com relação ao paganismo. Inclusive o paganismo egípcio, eu apontei para vocês nos estudos anteriores,
uma das fragmentações da alma, que era fragmentada em 5, pelo que os egípcios entendiam, uma delas sendo Ba, seria como a alma espiritual. Então veja que a gente tem essas indicações para não fazer tatuagem, porque você vai lacerar a sua alma. Quantos anos essas pessoas morreram e o corpo delas ainda tem essa imagem, essas imagens expressas nos seus corpos, né? Feitas com essas cinzas. Então a gente consegue observar uma associação direta entre essas cinzas de forno, essas tatuagens e os sábios e esses magos egípcios. O Eterno deixa claro aqui pra gente, com o que a Torá revela, que havia uma associação direta entre eles e a cinza. Moshe poderia ter soprado qualquer coisa para cima, não precisaria ter soprado fuligem, cinza de forno. Simplesmente eles poderiam ter ficado doentes. Mas não. O Eterno fez questão de trazer essa ideia para que a gente pesquisasse e entendesse algo além do que está esclarecido ali, né? Mas também aprender a ler nas entrelinhas. Na nossa era, nós temos acesso à tecnologia e a gente consegue fazer essas pesquisas e conseguem fazer com que a gente crie um entendimento maior da escritura. Realmente um privilégio poder viver nessa época. Em contrapartida, a leitura da Torá 100 anos atrás, que fosse, não pode ser que não desse a ideia de associação entre essas cinzas de forno e as tatuagens. E nesse ponto, nós vemos pela primeira vez alguém da casta de Faraó, alguém da elite da religião, ele se colocando de joelhos, né, não podendo estar de pé. E aqui vai ser a primeira vez que o Eterno endurece o coração de Faraó. E não é mais o Faraó que tem o seu coração endurecido, é o próprio Eterno endurecendo o coração de Faraó, para que ele possa multiplicar os seus sinais e suas maravilhas, como ele disse anteriormente na Paraxá. A gente vai entender por que o Eterno invade o coração do Faraó e faz isso com o Faraó. Em realidade, o coração de Faraó começa a ser atingido porque aqui, a partir dessa praga, o Eterno começa a tocar naquilo onde estava seu coração. Esses magos representam diretamente a ação do poder do faraó. Eles usavam um cajado não à toa. Todo faraó possuía um cajado e um mancal. Acho que vocês já viram a imagem. É algo como... Não sei nem escrever direito, quanto mais desenhar, né? Mas acho que vocês já viram a imagem. Um cajado assim, ó. Um bastão, uma ponta. E tem tipo um chicote. Seria um mancal. E um cajado assim, dessa forma. Vocês já viram em algumas das pinturas antigas. Opa, ele apagou. Ele tem essa configuração de apagar. Mas o outro é assim. Mais ou menos assim. O cajado e, e o mancal, né? Ele apagou, não vai deixar eu desenhar. Mas não tem problema, não. Acho que vocês conseguiram entender. Esse cajado representa, inclusive, a ação desses, vamos dizer assim, sacerdotes, né? Desses magos dos egípcios de Faraó. Então, a partir daqui, o Eterno começou a atacar o coração do Faraó. Só que não mandou diretamente a praga para o seu coração. Como assim? Vamos entender a partir da leitura, tá? Vai razek Adonai et lev Paró. E fortaleceu Adonai o coração de Faraó. Eu tô com a caneta, né? Não tô com laser. Deixa eu apagar aqui pra gente voltar o laser. Coração de Faraó. Vilô chamar Aleem e não ouviu, não deu ouvido a eles. Kasher de Ber Adonai el Moshe. Conforme disse Adonai para Moshe. Vaiomer Adonai el Moshe. E disse Adonai a Moshe. Hashem, aqui é a palavra ombros, tá? Veja que existe um conceito também de ombros com relação a sacerdócio, né? Nós pudemos fazer essa observação a partir do texto que nós lemos, o cajado e o sacerdócio. Tinha uma tatuagem de cajado no ombro. É como se o Eterno estivesse dando a dica de que Moshe executaria um serviço de milagre, de maravilha perante o faraó, né? Ashkem Baboker, levante-se, fique pronto pela manhã, Peritiatser, e se apresente Lifnei Faraó, diante de Faraó. E Amarta Elai, e fale para ele, Ko Amar Adonai Elohei Haivrim, assim diz Adonai, o Elohim dos hebreus. Shalah etami, envia o meu povo, Biabduni, e eles
me servirão. Novamente, o Eterno insiste com o faraó. E Bapaam, porque dessa vez, Hazot, agora, dessa vez aqui, Ani shlecha et kol magfotai, dessa vez enviarei todas as minhas pragas, todos os meus prodígios, el livecha, ao teu coração. Olha aqui. Aqui está a chave para o entendimento do coração de Faraó ser apertado pelo Eterno. Como assim apertou o coração do Eterno? E o Eterno dá a dica para a gente. Ele enviaria as pragas contra o coração de Faraó. Então, vendo quais foram as próximas pragas, vendo o que elas atingiram, nós conseguimos enxergar o coração de Faraó. Vamos enxergar o coração do Faraó. O Vavdeha e de seus servos, o Vemeha e do teu povo, Ba'avur, para que te dá conheças que em Camoni Bechol Haaretz, para que saiba que não há semelhante a mim, Camoni Bechol, em toda a terra. Aqui nós temos um pedacinho do Sermão do Monte. Inclusive, tem uma playlist maravilhosa também do Moré Marques Felipe, falando a respeito do Sermão de Yeshua, o Sermão do Monte. Em todos esses versos, todos os versos do sermão traduzidos ali por ele, é fantástico. Eu recomendo que todos vocês assistam. Mas vamos lá. E Vimkom, porque no lugar, Otsareha, em que estiver o seu tesouro, Sham ali e Rie Gamli Berra. Ali também estará o seu coração. Então a gente vai entender agora o que era o tesouro do faraó. Quais eram as coisas preciosas para o faraó. A gente vai conseguir entender que tudo que estava no coração do faraó não era nada além de 3 pontos que a gente já conhece bem. 3 pilares de Nimrod. A gente já vai falar sobre isso. Yatá, porque agora, Shilachti et Yadai va'ar otirra. Se eu tivesse enviado a minha mão contra ti, Ve'etamer, contra o teu povo, Badaver vai te carrer min haaretz. Vocês seriam eliminados da terra. O Eterno está falando, se eu tivesse mesmo mandado as minhas pragas contra vocês até agora, vocês já teriam sido riscados do mapa. Não ia ter mais Mitzrayim, não ia ter mais Egito. Imaginem se o Eterno tivesse usado todo o seu poder, sua devorar, sua autoridade, sua força para fazer uma destruição generalizada no Egito, ele já teria feito e não sobraria Egito para contar a história. Ele está deixando isso claro para Faraó. E o Lambavur, e apenas por isso, Zot, apenas por esse motivo, apenas para isso, Reemaditira, mantive-te de pé, Ba'avur, para que Harotira vistes et corri, para que vistes a minha força, Ulimaan, e para que Safer, contado Shemi, contado fosse o meu nome, Bikol Haaretz, em toda a terra. Meu nome fosse escrito, contado. Curiosamente, a palavra Sefer aqui, novamente, tem o conceito de contar, mas também tem o conceito de livro, né? Então, isso explica novamente porque os soferim, que eram os escribas, na verdade, sofer vem de contar de contadores. Eles contavam as letras, como eu já expliquei no primeiro dos estudos, a gemátria, para poder ver se estava tudo correto naquela linha da escritura. Vamos prosseguir aqui. Nós vamos avaliar os 3 pilares no coração de Faraó. Eu não vou explicar as últimas pragas, porque não faz parte dessa paraxá, mas eu preciso para que vocês consigam, para que a gente consiga juntos aqui, fechar o entendimento do conceito de o Eterno invadir o coração do Faraó. Então eu vou citar essas pragas bem resumidamente, as últimas, só para que vocês entendam. Ainda tem aqui uma praga para nós estudarmos, mas as outras não, elas pertencem à próxima porção. Eu vou deixar que eu tenho certeza que o próximo Moré ou Morá vai fazer um trabalho de excelência. Mas eu preciso citá-las, peço permissão, licença, o professor que fará essa apresentação para nós na semana que vem, para poder concluir esse raciocínio. Espero que você não fique magoado nem chateado.
Vamos lá, a gente teria aqui duas pragas que a gente vai estudar ainda. São pragas que vão atacar os bens materiais de Faraó de uma forma que não aconteceu antes. Lembrem-se que o material, o alimento, é, antigamente, é muito associado ao conceito também de dinheiro, porque o alimento tem um conceito de que você deve lutar por ele para poder sobreviver. Naquela época não havia a mudança genética para produzir mais alimento, não havia a fartura de alimento que se há hoje. Era difícil conseguir alimento. Até a palavra guerra, milhamá, vem de lechem, como se buscar o pão fosse o motivo suficiente para matar o próximo. Olha que coisa. Então, atacar toda essa infraestrutura do Egito e atacar a comida do Egito seria algo que tornaria o Egito um país pobre. Um país sem infraestrutura e sem comida é um país que é fraco. Então, é o início da destruição dos três pilares de Nimrod no coração daquele povo e no coração do próprio faraó. A gente vai ter uma praga, uma chuva de granizo, uma tempestade de granizo e fogo. E essa tempestade, ela vai atacar justamente a família, uma parte da família real dos deuses egípcios, na cabeça dos egípcios, na visão deles, que era Ísis e Osíris. Esse deus aqui, como eu disse, ele é o deus do submundo, mas ele é o deus também da riqueza. Veja, a comida também brota da terra e ele é o deus do que está embaixo da terra. Veja que coisa curiosa. Nós temos Ísis, que é a deusa da magia. Ela é responsável por proteger a ordem cósmica do Egito juntamente com o faraó. Isso na visão, novamente, dos egípcios. A gente precisa entender esse ponto de vista deles. Essa chuva destruiria a infraestrutura do Egito e parte dos alimentos. O que sobrou dessa chuva, futuramente viria a ser destruído pelos gafanhotos. E é curioso que o Eterno diz de onde vêm os gafanhotos. E eles passam pelo deserto. Só que o deserto é o lar desse deus aqui, que era o deus mais forte para eles, o deus do caos. Set também fazia parte da família real. Ele era irmão de Osíris e irmão de Ísis. E pare para pensar. O Eterno passa com os gafanhotos bem no meio do território dele para mostrar que não há um Deus que possa impedir a ação, a mão do Eterno. Termina de consumir esses alimentos. Acabam-se esses alimentos. Posteriormente a isso, nós temos outra praga terrível, que ataca uma trindade egípcia. Os egípcios tinham algumas trindades. Essa é uma dessas trindades, que era formada por 3 fases do Sol, em alguns pontos do Egito, em determinadas épocas. Essa trindade solar era formada por Quenubes, Ra e Kepri. Esse deus escaravelho, que é esse nome meio chato aqui desse besouro, né? O escaravelho. Pode ver aqui que ele tá rolando um pouquinho de estrume, ó. Tá vendo? É como eles acreditavam que esse deus aqui rolava o sol nascente, para o sol nascer. Então, o deus da fase do sol nascente, o sol a pino e o sol poente, os três formavam um único deus. Era uma trindade de deuses. Destruída com a iluminação, não tem mais luz. Para os egípcios, isso aqui era o fim do mundo, era o apocalipse. Porque o apocalipse aconteceria para eles quando o sol não mais brilhasse, porque o sol foi derrotado pela serpente Apófis. Era o que eles acreditavam, que era a representação sumária do caos, oposta ao Maat, que é a deusa da ordem. Enfim, isso aqui derrubaria toda a casta religiosa egípcia. A religião deles acabou porque houve um apocalipse dentro da própria religião deles. Então, seria derrotado o pilar das riquezas, o pilar da religiosidade e, por fim, o último dos pilares, que é o pilar do governo. O governo representado pelo trono de Faraó. Se o trono tivesse vago, aquele faraó já nem era mais considerado um rei direito. Porque um rei sem sucessor não é um rei. Veja que a ideia principal de qualquer político, em qualquer época, é sempre gravar o seu nome na história e deixar um sucessor. Gravar o seu nome na história e deixar um sucessor. Um político que não executa isso com maestria não foi um bom político. Inclusive, ele pode ter o seu nome apagado da história e não deixar um sucessor. E a gente sabe que a última das pragas vem para remover o sucessor do trono do Egito, eliminando o representante do trono no futuro, que é o primogênito do faraó. Essa é outra trindade egípcia, formada por Horus, o Vingador,
Osíris e Ísis. Também é outra trindade para os egípcios, tá, pessoal? Então, na cabeça dos egípcios, pense, é, a derrota do trono seria a morte do primogênito. A gente consegue ver que o governo, o pilar de governo também cairia. Então, atacar o coração de Faraó nada mais é do que atacar os três pilares de Nimrod, porque o coração dele estava no seu tesouro, e o seu tesouro eram os três pilares: poder, religião e o dinheiro. Então vejam que o que a gente vai ver aqui é o Eterno atacando não de maneira deliberada o coração do faraó, mas atacando coisas que fariam com que o faraó endurecesse o seu coração, porque ele já estava, como se diz no mercado financeiro, vendido. Ele, na cabeça dele, não tinha mais o que perder. Quando ele perde um desses pilares, ele realmente passa a se importar com o que está acontecendo. E ele quer fazer birra, ao invés de permitir que o povo vá. Lembra que no começo ele se virou, entrou na casa como se nada tivesse acontecendo? Agora o coração dele está nas coisas que o Eterno está atacando. A partir de agora, o sofrimento vai ser muito forte para ele, porque vai destruir os pilares nos quais ele está fundamentado. Tanto ele, quanto sua sociedade, quanto a sua personalidade, quanto a sua família. Tudo isso vai ser atacado pelo Eterno a partir de agora. Então, o seu coração vai ser endurecido justamente porque o seu coração, entre aspas, não está mais dentro do peito, mas está onde está o tesouro dele. E o tesouro dele são os três pilares de Nimrod. Espero que tenha ficado claro essa parte. E que vocês consigam entender isso para a gente prosseguir aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre a chuva. Odirra ainda mistolel que levas Baami sobre o meu povo, livti shalcham, para impedir que partam. Hineni, eis que choverá, mamtir, choverá, et mahar. Esse tempo amanhã, novamente, olha lá, ó, a palavra mahar. O Eterno lembrou, gravou o que ele falou e vem batendo na tecla. Você não falou amanhã, mahar? Dessa vez vai ser amanhã e exatamente nessa hora. Kaet mahar, essa hora amanhã. Barad kabed meod, uma chuva, uma tempestade de granizo fortíssima, muito pesada. Asher lo hayá kamor, Asher lo hayá kamorhu, como nunca houve em Mitzrayim, no Egito, lemin hayom havasdah ve'adatá, e nunca houve desde a fundação do Egito, do dia da fundação do Egito, ve'adatá, até agora. Ve'atá shilá es. Você não vai enviar o povo? Pelo menos envia proteção et migneha ao teu rebanho para ti. Ve'et kol asher licha. Veja como o Eterno é. Você vê a graça do Eterno. Até aqui, no meio da punição, ele dá a chance do faraó de dar ouvidos ao que ele está dizendo. E proteger o rebanho. Proteger suas posses. Pelo menos em partes. Se ele pudesse, se ele tivesse ouvido, quanta dor ele não teria evitado. Veatá, shilach es et migneha, veet kol asher liha basadeh, kol ha'adam, liha basadeh, kol ha'adam. Agora envia protegendo o rebanho e tudo que há para ti no campo, todo homem, virra bermai, todo animal, asher imatzá, todo aquele que for encontrado, basadé, vilô e Yasef, aqui parece o nome de Yosef, né? Mudou um vav, mas e aquele que estiver no campo e não se acrescentar em se proteger, rababaitá, em uma casa, em uma proteção, ficar escondidinho, vaiarat alehem, haverá chuva sobre ele, cairá sobre ele, babarat, cairá sobre ele o granizo, vametu, e morrerá. Então, aquele que não for recolhido para um abrigo morrerá. Ele dá dica para o faraó: se proteja, faça isso, para poupar essas pessoas e esses animais. Vaiare et divar Adonai meavdi paró, enis et avdai veet miknehu el habaitim. Os servos de Faraó que temeram esta palavra de Adonai recolheram os seus rebanhos para as casas.
os que viram, né? Os que observaram a palavra de Adonai. Veja como nos lembra da Parashah Re'eh. E a Parashah Re'eh fala justamente sobre escolher a bênção ou a maldição. Então aqui, aqueles que viram, observaram, olharam, prestaram atenção e deram ouvidos à palavra de Adonai, recolheram os seus rebanhos para as casas, para os abrigos, e ficaram protegidos. Vayasher lo sam libo, aqueles que não puseram seu coração, el divar, sobre a palavra de Adonai, vayazov, e abandonaram, olha que forte, et avadaiv, e abandonaram os seus servos, veet miknehu, e os rebanhos deles, basadé. Os que não puseram o coração na palavra deixaram abandonadas as pessoas e os animais. Vaiomer Adonai el Moshe, e disse Adonai para Moshe, Nite et yadecha, estenda a tua mão, ala shamai, aos céus, vai varad bekol mitzrayim, e haverá granizo, chuva de granizo, em toda a terra do Egito. Al hadam, sobre o homem, e al habehemá, perdão, sobre os animais, ve al kol esev, e sobre toda a Eva, Kol Esev Asadeh, toda a erva do campo, Be'eretz Mitzrayim. Então, a gente consegue ver que Moshe inicia e estende sua mão. Vayet Moshe et Mateu, e estendeu Moshe o seu cajado, al Hashamai, para os céus, para Adonai Natan, e Adonai presenteou. Kolot presenteou com... a palavra aqui é Natan. Tem até um navio, um profeta, né? Com esse nome, um presente. Ele entregou, ele deu, Kolot, vozes, o Barat. Entregou vozes e granizo. Esse vozes aqui é trovões. Ele produziu trovões e granizo. Vai ter a Leha este, e caminhou fogo Artsá, até a terra, e desceu fogo até a terra. Vai emitir, e choveu Adonai Barat, e fez cair Adonai granizo al Eretz Mitzrayim, sobre a terra do Egito, al Eretz Mitzrayim. E Barat, peixe, e houve granizo e fogo, Mitlakhat, se espalhando pelo meio dele, Betorra, Havarad, pelo meio da chuva de granizo, Kaved Meod, muito pesado. Asher lo hayah kamohu, como nunca houve, Bekol Eretz Mitzrayim, em toda a terra do Egito, Me'as, até Haitá Ligoi, desde que se tornou uma nação, desde que o Egito se tornou uma nação. Vayar Habarat, e feriu o granizo, Hol Eretz Mitzrayim, toda a terra de Mitzrayim, et Hol Asher Basadeh, todo o que estava no campo, Me Adam, do homem, vi ad behemá, até o animal, Veet Kol Eser, e toda erva Hassadé, do campo, Ika, feriu Habarat, feriu o granizo feriu tudo, né? Veet Kol Etz, e todas as árvores Hassadé, todas as árvores que estavam no campo quebraram. Rak Baeretz Goshen, apenas na terra de Goshen, Asher Sham Bnei Israel, onde estavam os filhos de Israel, Lo Hayah Barad, não houve granizo. Então o Eterno novamente faz distinção entre o seu povo e os egípcios. Vai Shilar Paró, vai Kra Moshe, e enviou o Faraó, chamou Moshe, Vi Liaharon, e chamou Aharon, Vai Omer Alehem, e disse para eles, Hatati, pequei. Olha só, ele reconhecendo o erro. Hatati, eu pequei, rapaz. Dessa vez eu pequei. Então, dessa vez aqui eu admito, eu pequei. Adonai Hatzadik, o Eterno é justo. Adonai Hatzadik, o Eterno é justo. Ve'ami ha-reshaim, e eu e o meu povo somos ímpios. Sabe o que é mais curioso? O faraó, ele faz uma coisa que muitas vezes nós, seres humanos, acabamos realmente por fazer. A gente acaba terceirizando a culpa. Ele fala que o povo dele é ímpio. Mas quem negou o povo foi o povo dele? Ou foi ele? Não é curioso a gente pensar que o faraó está terceirizando a culpa?
Um líder de verdade deveria assumir a responsabilidade de dizer: eu pequei, a culpa é minha. Ele já joga o povo dele. Eu e meu povo somos ímpios. Se ele tivesse deixado o povo partir, o povo de Israel partir, algo disso teria acontecido. Que poder o povo dele teve? O poder estava nas mãos dele. Vamos lá. Pai, Tiru, intercedam El Adonai. Oh, perdão, eu esqueci de marcar o nome do Eterno aqui, tá? De azul. Deixa eu ver se eu tenho um grifa-texto aqui. Então, vamos lá. Pai, Tiru El Adonai. Rav Mehiot Kolot Elohim. E parem, intercedam para mim, chega dessas vozes poderosas, essas vozes de Elohim, essas vozes de deuses. Os trovões estavam deixando ele praticamente louco. Essas vozes poderosas, eu traduzi dessa maneira aqui, o varada e desse granizo. Vá a Shalihá e enviarei a ti em vocês. Vilotos fun lamod. E vocês não ficarão mais de pé. Vocês não vão ficar mais diante de mim. Aqui se apresentando para mim. Faz parar essas vozes e esse granizo. Essa voz de Elohim, Kolot, essas vozes de Elohim, esses barulhos ensurdecedores. Pare com isso. E eu vou permitir que vocês vão. Aqui é o fim dessa praga. Início do fim dos pilares de Nimrod, né? Como eu já expliquei, Osíris e Ísis, mostrando que não tem poder algum sobre Adonai. Vai Omer Elai Moshe. E Moshe disse para ele: assim que eu sair da cidade, a Efrosh et Kapai, eu colocarei, estenderei as minhas mãos, El Adonai, as minhas palmas, estenderei minhas palmas, El Adonai, Hakolot e as vozes, Erdalun, cessarão. Verrabarad e o granizo, Loireod, o granizo não existirá mais, não será mais. Limaan te daqui la Adonai Haaretz. Limaan, para que conheças, te dá e que la Adonai, que para Adonai Haaretz é toda a terra, que toda a terra pertence a Adonai. Vou sair da cidade, sair de perto de você, colocar as minhas palmas para cima, interceder a Adonai, para que você saiba que toda a terra pertence ao Eterno. Beatá, e tu, Vavadira e os teus servos, e Adati, eu sei que Terem Irium, que ainda não temem, Mifnei Notirum, Mifnei Adonai, diante de Adonai Elohim. Sei que vocês ainda não temem diante de Adonai Elohim. A gente sabe que existe uma relação sobre a palavra Irat, temor ao Eterno, Irat Adonai, com a palavra Torá. Existe uma correlação na Gemátria, né? Vou ver se eu consigo me lembrar. Vou fazer aqui de cabeça, mas Torá. E 400. E é um var. Aqui é 6, aqui 200 e aqui é 5. Então, nós temos 400 com 200, 600. 606 mais 5, 11. Aqui nós temos 611. E Irat, nós temos 10, 200, 1 e 400. 611. Então, o temor de Adonai é a sua Torá. Obedecer à instrução do Eterno, temer ao Eterno. Então, entre aspas aqui, o Moshe está dizendo que ele sabe que os egípcios, em geral o povo dele, e o próprio faraó ainda não temem ao Eterno, não aceitam as suas instruções. Vamos pagar aqui. Vir Rafshitá, e o linho, vir Seorá, no Catar, e Seorá Aviv. O linho e a cevada não foram atingidos, porque a Seorá Aviv, a cevada ainda estava em semente, vai Rafshitá Guvol. Givol. Para vocês
só para dizer para vocês, eu peguei uma tradução aqui, porque eu não consegui compreender muito bem o que seria o Aviv. O que a gente pode entender disso é que é como se estivesse em primavera. A Seorá estava em primavera. E eu disse que não foram atingidos, mas no Catar significa que eles foram atingidos, tá? O linho e a cevada, aqui tá correto, ó, foram atingidos. Aviv significa que, para mim, na minha ideia, é que eles brotaram. Assim como o mês de Aviv, é porque já houve a primavera deles, eles já estavam para fora, né? Prontos para colheita e eles acabaram sendo destruídos por isso. Terra Hitá e o trigo, Terra Kusemet, Lo Nuko. Esses não foram atingidos, o trigo e o centeio. E a Flot Rena, porque eles estavam encobertos, né? A Filot Rena, eles que estavam encobertos. Vamos prosseguir aqui. Vaietse Moshe Me'im Faraó. E saiu Moshe de junto de Faraó. Et Air, saiu da cidade, né? E da cidade. Vai Frosh estendeu Capai suas palmas, a Adonai. Vai Ardlu e cessaram a Colot, as vozes, os trovões, e Rabarat, e o granizo. O matar e a chuva, Lonitar Artsá. E a chuva não mais caiu sobre a terra. Veja que coisa impressionante, né? Aparentemente ele nem falou aqui. Ele só fez assim, de fora da cidade, e tudo cessou, tudo se normalizou. Veire Faraó que Hadal, e viu Faraó que cessou a matar a chuva, vi Rabarad e o granizo, vi Racolot e as vozes. Vai Yosef Lahatô, e acrescentou-se pecado, vai Cabet Libô, e endureceu-se o coração o dele, vai Avdaiv e dos seus servos. Vai Razek le Faraó, endureceu o coração de Faraó, Vilosh la et bnei Israel, kasher liber Adonai, e fortaleceu-se o coração de Faraó, e não enviou os filhos de Israel, conforme havia dito Adonai, Beiad Moshe, pela mão de Moshe. Bom, meus queridos, amados irmãos, aqui a gente encerra o nosso estudo da Parashá Vairá. Eu quero dizer que foi um imenso prazer para mim poder estar aqui, uma grande honra. Gostaria de agradecer novamente a todos vocês pela presença, ao chat, ao professor Marcos Felipe, ao professor Marcos Aurélio, todos os outros professores também, professor Renato Prinzio, todos vocês, os outros professores, pela recepção maravilhosa. Sem palavras pelo carinho de todos vocês. Eu peço, porventura, perdão por qualquer falta, qualquer erro que eu tenha cometido de leitura de hebraico, de tradução. É minha primeira vez aqui, como vocês sabem, e obviamente a gente fica um pouco nervoso, é bastante responsabilidade. Eu espero ter podido agregar alguma coisa na vida de vocês. Se uma única pessoa aprendeu uma coisa sequer, eu já fico muito alegre, muito contente, muito feliz. Eu sei que de pouquinho em pouquinho, de pequenos aprendizados, como diz, né, o professor Marcos Felipe, meato, pouco a pouco, a gente vai crescendo em conhecimento, e se esse conhecimento for alocado no nosso coração e partir para nossa mente, a gente praticar, a gente vai cada vez mais se aproximar do Eterno, que é de fato o intuito de nós nos assentarmos todos os Shabat para estudarmos a Torá, para aprendermos mais o caráter do Eterno. Eu digo que é uma maneira de se apaixonar cada dia mais pelo Eterno, de Shabat em Shabat, e para que a gente possa praticar na nossa vida tanto o que a gente aprendeu, que é o correto de ser feito, e também praticar o não fazer. Porque o não fazer também é uma prática, é prática de algo. A prática de se abster de fazer coisas que magoam o coração do Eterno. Então, eu queria dizer para vocês, do meu coração, que eu estou muito alegre, muito feliz de poder participar e de poder estar com vocês aqui nesse Shabat. Então, eu gostaria de encerrar colocando a Birkat Kohanim, com o Yosef Torres, maravilhoso, um cantor, garganta de aço, esplendoroso, maravilhoso, para que a gente possa proclamar essa bênção maravilhosa. E posteriormente a gente volta para cantar mais um Teilim e a gente coloca mais uma música do Moré Haimson. Então, shalom, meus amigos, vamos até lá ouvir a Birkat Kohanim. Vou ajeitar aqui e vamos lá.
יישא אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך אדוני וישמרך יאיר אדוני פניו אליה ויחונקה יישא אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום ברוך השם אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד מושב לצים לא ישב כי אם בתורת השם אפסו ובתורתו יגע יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד מושב לצים לא ישב כי אם בתורת השם אפסו ובתורתו יגע יומם ולילה היה קיץ שתול בגמיים אשר פריו ייתן ביתו יבל לא יבול בכל אשר יעשה יצליח בכל אשר יעשה יצליח בכל אשר יעשה יצליח לא אין הרשעים כי אם כמות אשר תרפנו רוח על כן לא יקום רשעים במשפט והטעים בדעת צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים טובים אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד מושב לצים לא ישב כי אם בתורת השם אפסו ובתורתו יגע יומם ולילה היה קיץ שתול בגמיים אשר פריו ייתן ביתו יבל לא יבול בכל אשר יעשה יצליח בכל אשר יעשה יצליח בכל אשר יעשה יצליח לא אין הרשעים כי אם כמות אשר תרפנו רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בדעת צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים דרך רשעים טובת Baruch Hashem,
Esse foi o Telim 1, a versão de Abraham, Abul, e eu usei a cifra também do Morer Heimson. Vocês conseguem encontrar todas essas cifras maravilhosas no canal do Telegram. Eu, particularmente, antes de ter o PDF, eu já tirava print para poder tocar aqui com a minha família, com a minha casa. Mas é isso aí, pessoal. Shavua Tov, foi um prazer enorme. Muito obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua companhia. E no chat, até o próximo Shabbat, se o Eterno assim nos permitir. Fiquem com o Eterno, pratiquem bastante da Torá essa semana e estamos juntos. Shalom, shalom, meus irmãos. טוב לי תורת פיך